Olá, olá! Estamos aqui, como de lei, segunda-feira, toda segunda, já deixa programado lá. Nós estamos aqui com mais um Barba, Cabelo, Bigode e hoje com o nosso convidado de honra, Fábio Gomes, tá? Fábio, gostaria que você se apresentasse, meu amigo, para a gente dar continuidade depois com algumas perguntas, algumas informações a respeito das políticas e de temas relacionados. Vamos lá? Maravilha, vamos lá. Pois é, meu nome é Fábio, eu sou engenheiro florestal, formado aqui em Viçosa em 94. Morei uns 20 anos em BH, aí resolvi voltar para cá. E trabalho com consultoria ambiental, mas sou meio que apaixonado por política e a gente vê um monte de coisa errada aí, não consegue deixar de comentar, né? E aí a história é essa. Eu continuo trabalhando como engenheiro florestal, mas adoro esse papo de política, é interessante, é importante, né? E necessário. É Importante e necessário. necessário. Muito obrigado pela apresentação. Eu que agradeço o convite. Viçosa saiu ganhando um reforço, então. Foi, né, viver em outros lugares, trouxe experiências suas na sua formação, acredito, e também na vivência política. Queria que dentro disso, Fábio, você falasse um pouquinho sobre as políticas públicas e o Ligando Pontos, tá? Em relação, né, à sua opinião, né, o que você acha, como que vai ser conduzido o executivo e o legislativo diante da atual conjuntura política aí, dentro das eleições desse ano, em geral, e a configuração atual do que nós estamos, né? Pois é, o que a gente está vivendo hoje na verdade, não é uma conjuntura política adequada e democrática. A gente está vivendo num sistema onde as leis funcionam para alguns de uma forma e para outros de outra forma. A gente tem até que tomar cuidado, né, na internet quando a gente fala sobre isso. A gente vê aí decisões do judiciário que têm um peso diferente de um para outro. Então, a gente vê o judiciário avançando sobre outros poderes, calando o legislativo, calando o executivo, proibindo o executivo de nomear um delegado da Polícia Federal, que é prerrogativa do executivo. Isso é uma delas. A conexão direta de informações, né? Que deve passar por um processo político. Não, é na canetada. Calaram lá o Nicolas Ferreira, o deputado mais votado da história do país, 1.400.000, só porque ele perguntou, questionou as eleições. Num país livre de verdade, eu posso questionar qualquer coisa. Por que você fez essa tatuagem aqui? Tatuagem horrorosa, essa é a minha opinião, não tem problema. Eu fiz porque eu gostei da minha tatuagem, o que você tem com isso? É assim que funciona. E acabou. Cordialidade. Agora eu pergunto por que você fez sua tatuagem, porque eu não gosto dela, aí você manda me prender, ou você manda caçar minha rede social, ou sei lá, qualquer outra coisa. Então, eu não vejo com bons olhos o futuro da política do país, não. Se realmente esse novo governo entrar, vai ser uma bagunça, porque, a não ser que conserte-se o judiciário antes e a gente consiga controlar o executivo, porque eles estão com fome de... E assim, já dentro, né, dessa colocação, uma pergunta que eu gostaria que você respondesse para a gente, tá? Pode iniciar agora e nós estamos encerrando, dar continuidade no próximo bloco, a respeito desse cenário, né? Entre executivo, legislativo, executivo, e a configuração, né, da política entre um governo esquerda, dentro de um Senado que vai ser especificamente centro-direita, né? E o que você acredita, assim, dentro desse cenário, que está diferente das eleições passadas? Então, o Senado vai estar um pouco diferente. Tanto o Senado quanto a Câmara. Mudou um bocado. Foi mais para a direita, vamos dizer assim. Fábio, eu vou te interromper um breve momento, e o assunto está legal, está interessante. E aí você vai continuar para a gente dentro desse mesmo raciocínio no próximo bloco. Pode ser? Pode, fechar. Muito obrigado, então. Valeu.
voltamos com barba, cabelo, bigode. E, antes de darmos continuidade à entrevista com o Fábio, agradeço e agradecemos aos nossos patrocinadores, tá? E aí, gostaria, Fábio, que dentro daquilo que você estava comentando no bloco anterior, que você desse continuidade diante desse cenário, comparando, né, diante a configuração política atual e nas eleições anteriores. Sim, então, a configuração política atual do legislativo está super complicada. Nós tivemos ontem a votação da PEC, da PEC da transição, ou sei lá o quê, foi 68-14 no Senado, aprovando a PEC. No próximo ano, essa configuração vai mudar. Nós vamos ter um legislativo mais de direita. Mas se o judiciário continuar avançando para cima das decisões, anulando decisões do poder legislativo, vai ser como se não tivesse nada. Acho que é Rui Barbosa que falava isso, a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque você não tem a quem recorrer. Depois que o Supremo, ministro, não sei das quantas lá, decide alguma coisa, você vai recorrer a quem? Não tem mais. Esse é o grande problema do país. Enquanto a gente não tiver de verdade um equilíbrio entre os poderes, nós vamos ter uma confusão danada aí. Na parte econômica, investidor vai embora, é uma confusão danada. Desemprego, fecha empresa, vai ser complicado. E assim, dentro dessa briga de poderes aí, né, gostaria que, dentro da sua opinião, você acredita que há uma briga de um contra os outros, em alguns momentos, mais do que defender o lado político ou pensar num desenvolvimento, e dentro disso, né, dessa opinião, se há uma questão de queda de braço, se você acredita no desenvolvimento, mesmo pensando que investidores podem não querer mais continuar investindo no Brasil, a manutenção e continuidade de empresas nacionais, na taxa de desemprego, o que você acredita? Olha, existe uma queda de braço, existe uma divisão da população. Tem uma história interessante que é o seguinte: se você pegar a formiga, só para a gente colocar de uma forma mais didática para quem está nos assistindo, se você pegar a formiga vermelha e formiga preta e colocar num jarro, elas não vão brigar. Mas se você chacoalhar, ou numa bacia, qualquer coisa, se você chacoalhar ou agitar aquilo ali, elas vão brigar até a morte. Então, o problema não é uma formiga ser vermelha ou outra preta. O problema é quem fica lá agitando aquilo. É isso que nós estamos vivendo no país hoje. Tem um monte de gente que fica colocando uns contra os outros para repartir, para depois conquistar. É isso que está acontecendo aqui. E isso gera um monte de problema. Eu, por exemplo, eu tenho pouquíssimos, mas eu tenho alguns investimentos em ações e bolsa de valores e tal. Tudo está caindo. A Petrobras perdeu quase 30% do valor. Ela chegou a, acho que se não me engano, uma das 100 maiores empresas, ou a 10ª maior empresa do planeta, antes da eleição, um mês ou dois antes da eleição. Perdeu 120 bilhões de dólares, uma pancada. Dentro disso, mais uma vez, um assunto muito bom, então rende bastante, né? Falando do desenvolvimento, a gente vai dar continuidade a esse assunto. E você acredita, né? Já vou deixar essa pergunta para você responder para a gente no próximo bloco. Vamos lá. Você acredita que vale a pena hoje para você manter um programa sobre essa conscientização política, essa educação política, talvez podemos dizer assim, para a conscientização da população? E aí a gente espera, e o Fábio vai falar isso para a gente no próximo bloco. Pessoal, essa é a nossa Escola de Artes Marciais. Vem pra animado. Tamo junto.
anos, com barba, cabelo, bigode. E aí uma pergunta que não quer calar, Fábio. Meu amigo, o que é isso na sua mão? É um vape, cigarro eletrônico. Tá explicado, então tudo bem. Então, só pra gente dar continuidade Foi aqui. o que me salvou do cigarro. Foi o que te salvou do cigarro. Foi, então, foi. essa pergunta tá aqui que não quer me calar. Todo mundo que vê pergunta, não tem jeito. Vou falar, tá uma granada ali? Não, é um vape. Mas, tá doido, é terrorista. Ave Maria. Falando de briga de poder, esses trem com a dinamite ali na mão. Vamos pra guerra. Aí você que não dá pra vai brincar, não, né? Mas, enfim, brincadeiras, tá, pessoal, à parte, mas obrigado pela resposta. E assim, falando um pouquinho, você já falou, né, dessas questões de desenvolvimento, falando da Petrobras especificamente, a respeito, né, do poder que ela tinha como uma estatal nacional, obviamente, da econômico e o quanto ela veio declinando. E assim, falando do desenvolvimento, dessa questão de você ter um programa específico para a conscientização política da população, vale a pena manter isso? Tem valido a pena? Então, eu não sei o que você chama de valer a pena. Financeiramente, não. A gente tem um canal lá no YouTube, eu sempre coloco alguns vídeos lá e tal, mas eu nem tenho pretensão de que isso me dê dinheiro ou que seja monetizado, alguma coisa assim. Até porque a cidade é pequena, a gente só faz os vídeos aqui para a cidade mesmo e tal, mas vale a pena inconscientemente. Eu tento fazer a minha parte na medida do possível. A ideia nossa lá do Ligando os Pontos, que a Brenda foi lá e foi excelente, mostrou um conhecimento grande em todos os assuntos que a gente conversou lá. Mas a ideia é eu fazer a minha parte. A minha consciência está leve. Eu não estou simplesmente com o braço cruzado, vou resolver o meu aqui, vou cuidar do meu dinheiro, vou cuidar do meu trabalho e deixo o pau quebrar para lá, não quero nem saber e tal. Do jeito que muita gente faz. Então, a ideia é essa. Vale a pena em termos de... Vale a pena para o retorno pessoal. É um retorno pessoal. Financeiro não tem nenhum, não. E que legal. Na verdade, é o contrário. A gente tem prejuízo, né? Porque gasta tempo, compra equipamento, faz um monte de coisa, mas é por isso, mano. Mas já deixando os meus parabéns do seu trabalho, tá? Obrigado. E acredito que esse gasto seja um investimento, né? Às vezes uma pessoa já é muita coisa, né? A gente viu aí diante das próprias eleições, né? A população ficou bem dividida, e até falando dessa divisão, independente de certo ou errado, mas a esquerda, ela também tem um espaço lá dentro do seu programa, pontos divergentes, como abordado, isso na minha visão é bem-vindo, né? No mínimo a gente pensa do outro lado, né? Sim, e claro. pensa até soluções de outro jeito. E eu gostaria que você falasse um pouquinho. Sim, tem espaço, sim. Nós ainda não convidamos, porque nós começamos há pouco tempo, tem acho que 1 mês e meio e tal, então eu estou convidando mais as pessoas que eu conheço, levantando os assuntos que a gente domina um pouquinho mais e tal. Mas tem espaço, sim, não tem problema nenhum. Eu acabei de te explicar aqui o que eu penso desse negócio da formiga e tal. Então, não é por aí o caminho. E a ideia do programa é justamente trazer tudo numa linguagem comum. Não é ninguém lá vai ficar falando bonito, usando palavra difícil, ou falando... não é nada disso. É uma linguagem comum mesmo, para você conseguir colocar para a população, para toda a população. Como é que funciona os bastidores da política, né? Nós fizemos um vídeo agora, essa semana, que deve sair amanhã, depois, que nós vamos falar a respeito da eleição da Câmara. E eu refalei de novo o poder que tem o presidente lá, o presidente da Câmara, aquele que controla o dinheiro todo, que a Brenda trouxe para nós essa informação no outro programa. Eu não sabia disso. Imagina o restante da população de Viçosa. Você que se interage e sabe desse assunto. Então por que todo mundo quer ser presidente da Câmara? Para controlar o din-din. A verdade é essa. Fábio, amigo, desse jeito. Eu agradeço muito, imensamente, a sua participação aqui, esse bate-papo. Aprendi e estou até curioso. Ligando os pontos, fica aí a sugestão.
aprendi, né, aqui algumas coisas e vou dar uma olhada lá no programa, interagir com esses conteúdos. Deixa o joinha, curte, tá? faz tudo que tem Inclusive, direito. fica aí, ó, ligando os pontos, tá, pessoal? E conscientização, educação, eu acho que a gente precisa, de fato, interagir com isso, porque diz respeito a tudo, né? A nossa vida, as decisões que a cidade toma, a nação toma, a cidade toma, o Estado toma, a nação se direciona, que é uma coisa ligando os pontos, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Lembrando, toda segunda, barba, cabelo, bigode. Fábio, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigadão pelo convite. Obrigado, Brenda. Obrigadão, Guilherme. Tamo junto.